boa noite na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma noite para mais uma live do episódio Como Entender. Nessa noite nós estaremos falando sobre a responsabilidade e o privilégio no louvor. Estamos aqui recebendo os nossos convidados desta noite. Estamos recebendo Giliardo, Tayane e Stephanie, que estão ali à frente do trabalho do Ministério de Louvor da Igreja Manancial de Vida aqui em Indaiatuba. Boa noite. Boa noite, paz. Amém. Eu gostaria de estar iniciando essa live lendo aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 92, que diz assim: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. De manhã anunciar o teu amor e todas as noites a tua fidelidade. Sobre um instrumento de tuas mãos, os que praticam a iniquidade serão destruídos para sempre. No entanto, tu, ó Senhor, és exaltado para sempre. Amém. Que essa palavra fique como reflexão nesta noite. Gostaria de estar pedindo a vocês que têm nos assistido. O louvor vai muito mais além de cantar música. Ele envolve toda a nossa vida. A Bíblia ensina: louvor é uma atitude de coração e resposta à grandeza de Deus. E pode ser expressada de várias formas. Aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1, está escrito aqui: consagração a Deus, humildade e exercício dos dons e das funções. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racionais. Então, só por isso aqui a gente já vê que louvar depende de muitas outras coisas. Não adianta a gente só ir lá na frente e louvar e pensar que aquilo vai atingir as pessoas. Porque a função do louvor é levar as pessoas a um outro nível, a levar as pessoas a um nível de santificação que elas possam falar com Deus, criar esse caminho até o Senhor. Então, se a gente não tiver primeiro em santificação, se a gente não tiver primeiro em consagração, em jejum, em oração, não adianta a gente ir lá na frente e achar que vai dar tudo certo. Então é isso que eu entendo como o louvor, assim, de começo. E só complementando o que o Giliardi fala, louvar é elogiar. Então, quando eu canto uma canção, por exemplo, vamos imaginar um casamento, geralmente a noiva canta para o noivo. Ela está louvando, ela está elogiando o quanto aquela pessoa é amada e querida. Louvar, a gente pode louvar a muitas coisas, mas adorar é diferente. Então, louvor qualquer pessoa faz, mas adoração é somente a Deus. Então, é aí que está a diferença. Porque adorar, a gente já sabe, né? É prestar o nosso louvor, é dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, é mostrar a grandeza dele. Agora, louvar não. Louvar eu posso, como eu já disse, louvar para qualquer pessoa, qualquer um pode receber o louvor da boca para fora. Foi o que o Giliardi acabou de dizer. Mas se eu não entender que a minha adoração precisa subir aos céus, precisa ser para Deus, então a gente já perde o de louvor. Complementando também, aqui tem formas de louvor além da música. Uma forma de louvor também é a obediência a Deus. Não só com a nossa boca para louvar, mas também obedecendo a Deus com as nossas vidas. Quando seguimos os mandamentos de Deus, estamos louvando a Ele com a nossa vida. Então, isso também precisa refletir no nosso louvor, quando nós estamos ali adorando. Aqui também tem serviço ao próximo, quando ajudamos os necessitados, glorificamos a Deus, nossa forma de agir. Se nossas palavras e atitudes refletem o amor de Deus, estamos louvando a Ele também. Então, não é só com a música, com a nossa vida, né? Influencia na nossa rotina. Então é isso. Amém. E assim, eu já ouvi até pastores falando, quando se trata
eles falam, na Bíblia tem lá todos os ministérios, mas o louvor não tem na Bíblia o ministério de louvor. Eles falam isso, né? Mas assim, eu acho que eu coloco ali com a mesma responsabilidade e o mesmo peso. Aqueles que estão à frente de um louvor, que estão ali para adorar a Deus durante o culto, eu coloco ali na mesma igualdade da palavra. Tudo bem que acho que o peso maior é você saber que você está indo para ouvir uma palavra, né? Mas é esse louvor, é o louvor que começa quebrantando o coração das pessoas para que elas consigam lá na frente ouvir a palavra, né? Que gera preparação. Que gera preparação. Não, é o que eu falo, né? A gente costuma... Eu acho, assim, eu penso que quem trabalha na frente do louvor, eu não tô falando de uma pessoa que chega ali, pastor, eu quero uma oportunidade para louvar hoje. Tudo bem, a pessoa não tem, vamos dizer, também não tô dizendo sobre voz bonita, sobre nada disso. É sobre a adoração, você se entregar para aquilo que você tá fazendo. Tipo, na Bíblia diz... Ai, meu Deus, agora fugiu. Tá na ponta da língua. De conhecimento, como que é? A gente ouviu hoje. Conhecereis a verdade Não, eu não lembro, fugiu. Mas também, se é aquilo que nós pegamos para fazer, tipo, nós estamos à frente do louvor, nós temos que nos aprofundar naquilo, sabe? Tanto na palavra as pessoas se preparam, estudam. Por que no louvor eu vou deixar, só vou ouvir aqui e fazer do jeito que pra mim tá... do jeito que pra mim tá bom. E não é só isso, é a dedicação. Mas eu vou achar o... Pode falar. Eu entendo que, como você falou, né? Meio que a mesma... É a mesma... Né, o mesmo patamar de peso. Sim, vamos imaginar assim, eu não entendo de plantação, de nada dessas coisas, mas se eu não preparo uma terra e jogo uma semente, ela não germina. Se eu não molhar, ela não germina. Então eu entro ali, entrei lá, sento lá e estou escutando uma palavra. De repente você não vai entender nada da palavra. Tem cultos, às vezes o culto é intencional. Então, nos últimos janeiro e fevereiro nós trabalhamos em cima dos temas e o louvor era intencional. Nós éramos intencional naquilo que a gente estava escolhendo. Quando a gente escolhia o louvor, hoje o tema é X e o louvor vai ser sobre X e X e X. Então nós estamos sendo intencional naquilo. Mas também vai chegar cultos que nós vamos ter escolhido um louvor e a pessoa que vai ministrar a palavra vai ter escolhido a palavra lá, Deus tem dado, né, a palavra, e vai de encontro. Então uma coisa complementa a outra. Fora o entendimento que o Senhor dá para mim. De repente, um dia eu vou ministrar um louvor e o Senhor vai me trazer um entendimento e na palavra Ele vai me complementar. E para o Gilead Ele vai dar um outro entendimento, uma outra palavra. Então, uma coisa complementa a outra. Não é só palavra ou só louvor. É a junção dos dois para ter uma... E várias vezes em que eu já estava ali escolhido para levar a palavra naquela noite, e isso não foi uma vez, foi várias vezes. E que começa os hinos, às vezes você está ali até apreensivo, porque você chega na igreja, tem dia que acontece isso. Sim. Você prepara a palavra, você chega ali e você bate aquele medo, será que é isso mesmo? Mas assim, aí começa os louvores e aquilo ali vem falando, Deus falando assim, olha filho, estava certo, era isso mesmo que eu queria. Sim. E é o que você está falando. Eu falei, né, ser intencional. É o que você falou. De repente a gente chega na igreja e o Senhor nos usa para, de repente, falar, olha, a palavra que eu te dei realmente faz sentido. Mas às vezes ser intencional também é importante. Ser intencional na escolha do louvor, no que eu vou cantar, onde eu quero chegar. Não é só eu vou trazer, não é só o que eu quero passar. Eu quero passar isso e é essa a canção. Não. O que eu quero transmitir? Onde isso vai chegar? A vida de quem que vai alcançar? Pessoas em qual situação vai alcançar dentro da igreja, né? Como o corpo. E eu não sei se
pensamento de vocês também. Tem muitas pessoas que elas têm dificuldade de absorver a palavra. Mas elas vão para casa com o que o hino falou. Entendeu? Porque eles têm mais uma facilidade de ouvir o hino. Acho que quando a gente é criança, era tipo uma... Não, O também... hino também é mais fácil, Sim. porque você escuta ele na igreja, você pode escutar em casa de novo. Isso. Nem sempre vai te passar a mesma sensação que te passou no momento que você estava na igreja. Mas por ouvir aquele hino, você vai lembrar daquele culto. E às vezes você vai lembrar de uma palavra que você ouviu lá. Eu tenho uma história muito legal, parecida com isso. Quando eu fiquei grávida, não, eu já tinha meu filho, e eu estava afastada da igreja, e eu não morava aqui, eu morava em São Paulo, e eu fui numa igreja diferente da igreja que eu nasci e cresci, era na mesma rua. Mas eu fui nessa igreja e eu lembro muito bem de falar, na época não estava em alta escutar aquele louvor Aquieta Minha Alma. Mas eu não lembro da palavra que foi falada aquele dia, mas aquele dia tocou essa canção e eu lembro de falar assim: Deus, se o Senhor quer falar comigo, então que essa igreja toque esse louvor. E eles tocaram esse louvor e eu lembro do louvor, eu não lembro da palavra, mas eu sei que aquele louvor, naquele momento, foi refrigério para minha alma. E ele é até hoje, é um dos louvores que eu mais gosto de ouvir. Ele sempre traz um refrigério, ele sempre traz um renovo, assim. Então, é muito isso. Eu não lembro da palavra, foi o que o Juliano acabou de dizer. Mas eu lembro do que Deus fez comigo naquele dia. O louvor ficou marcado, né? Sim. E assim, como a gente estava falando de igualdade, tanto na vida do pregador, que as pessoas acham assim, a pessoa está sendo escolhida para louvar, e acha que não tem também uma renúncia, né? Porque quanto que todos aqueles que têm essa responsabilidade não tem que renunciar para poder levar esse ministério, né? E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Porque quem olha assim fala assim: chegou, louvou e pronto, só faz isso, acha que se torna ali uma coisa fácil, né? Mas se esquece o quanto que vocês também têm que renunciar para manter esse ministério, né? Sim, e a gente tem que renunciar muito, porque se a gente não renunciar às nossas coisas, os nossos pecados, as coisas que a gente faz de errado, a hora que a gente estiver lá na frente louvando, a gente não vai conseguir passar a presença do Espírito Santo. Então isso pesa muito pra gente. Se a gente não renuncia a um pecado que a gente tem, por exemplo, um pecado de estimação, né, como fala, que são pecados recorrentes, se a gente não renuncia a esses pecados, a gente não consegue ter a presença do Espírito Santo para fazer com que ele venha fazer o mover na igreja enquanto nós estivermos louvando. Então muitas vezes as pessoas vão lá, louvam e não acontece nada. E aí a pessoa às vezes, por estar com orgulho no coração, fala: a igreja está morta. Só que a pessoa tem que olhar para dentro dela também e ver se ela está agindo conforme um ministro de louvor tem que agir. Se as atitudes dela são conforme as atitudes de um ministro de louvor. E ainda Entendeu? mais, porque não é só uma pessoa, é são um várias grupo. pessoas. Então, e isso é uma coisa, tipo, muito difícil, né? Que é lidar com pessoas. É diferente de você ir lá na frente e receber uma oportunidade. Você, seu individual, mas quando Depende de todos. envolve todos, nossa, é muito difícil alinhar, sabe? Por mais que a gente fale, né? Tipo, Sim. É igual eu falei com a Stephanie, um dia ela pegou e falou, foi recente, antes da gente sair junto. Ela falou: Giliard, vamos fazer uma oração em grupo, às 3 da madrugada. Eu falei: Stephanie, isso não é ruim. Só que qual que é a questão? O nosso grupo, no momento, tem unidade? Eu perguntei pra ela: que unidade? A gente tá junto. A gente, por exemplo, eu sabia o problema da Tayane, a Tayane sabia o problema da Stephanie, eu sabia o problema da Vitória, que faz parte do grupo, do Pedro, entendeu? Porque se a gente fizer uma oração dessas, vai ser uma oração individual. Eu vou orar por mim e pela Stephanie, a Stephanie vai orar por mim. Porque se eu não sei o problema da Tayane, eu posso até orar para ela e falar: Jesus, abençoa, mas eu não vou saber do que pedir pela Tayane, entendeu? Então eu acho que a unidade é muito importante para fazer também com que o Ministério de Louvor consiga fazer esse mover, né? O Giliard mencionou bem isso. Hoje eu sou liderada por eles, mas já houve um tempo em que foi o contrário. Eu liderava eles. E coisas que, como a gente está há muito tempo juntos, a gente já passou por várias situações assim. Nossa mesmo, de sair da igreja e não quero mais servir. Mas eu lembro, e até hoje, de chegar e falar: nossa, eu tô falhando nisso daqui.
nossa, é difícil. E não lembro se eu cheguei alguma vez a falar com o Gilead, mas eu e a Stephanie, a gente normalmente faz assim, se a gente tá pecando, e a gente sabe onde a gente peca, a gente fala assim, nossa, e o louvor não fluir, tem um peso pra nós. A gente fica tipo assim, meu Deus, o louvor não tá fluindo porque eu fiz isso daqui de errado. Por causa de mim. Por causa de mim. A gente fica. Isso é quando a gente tem o entendimento de que eu estou errado. Porque, que nem o Gilead falou, pode ter um caso de falar, a igreja não tá fluindo por conta da igreja, não por conta do meu pecado. Sim. Não, é ideal que a gente tenha sã consciência que às vezes a humildade de assumir. o louvor, o ambiente não está fluindo por mim, ou não está fluindo em mim, né? Porque talvez para um outro irmão isso esteja fluindo. Que acontece muito, né? Acontece muito. Tem dias que a gente tá pra baixo hoje, antes, tinha dias que eu ia pra igreja e tipo, eu tava me sentindo super mal. Eu falava, mano, eu não posso cantar. Porque que nem quando eu comecei no grupo de louvor, foi muito recente. Então eu entrei na igreja e já comecei no grupo de louvor, né? Porque elas precisavam de uma voz. Então ainda tinha coisas que eu tinha que melhorar e eu me pesava muito nisso. E aí a gente cantava e tinha um mover na igreja, eu ficava, nossa, Jesus amado. E nada, é tipo uma música. Não, mas acontecia na igreja, só que eu não sentia. Né? E todo mundo sentia e eu não sentia. E eu ficava, nossa, é porque eu fiz tal coisa. É porque eu errei em tal lugar. E aí eu falava, eu tenho que melhorar. Porque senão eu vou acabar derrubando todo mundo, vai ser bom. Você tem que ter essa ciência de que eu estou errado, eu estou pecando. Reconhecer. A palavra primordial é reconheça que você está errando. Confesse o seu pecado. Eu e a Stephanie, nós somos muito amigas mesmo, então muitas coisas da minha vida ela sabe. Então o dia que eu não tô tão legal, eu mando pra ela, falo, não tô legal nisso. Porque é bom que as pessoas que estão, né, nos assistindo entendam que não é porque nós estamos na igreja que os nossos dias são sempre bons e que a gente não tem luta. Esses dias eu vi o pastor Cláudio Duarte dizendo que crente sempre tem luta. Mas a vitória é certa, mas a gente sempre tem luta. Às vezes você olha e fala assim, nossa, a vida de quem não vai à igreja é mais fácil do que de quem vai na igreja. A grama do vizinho é mais verde. A grama do vizinho é mais verde. Mas não é mais verde. A gente tem luta, a diferença é que a gente tem um Deus ali falando, não, vou te carregar. E uma outra coisa é ter a ciência de, Deus, eu nasci para te adorar. Eu nasci para isso, não me deixe voltar para trás. Desde que eu retornei à igreja, eu oro e eu sempre digo, Deus, não permita que eu saia 100% da tua presença. Mesmo que alguns dias eu não esteja 100%, se eu tiver 1%, completos 99%. Porque quando a gente, isso presenciando, né, para nós três que já esteve fora, até o Nato, né, que já esteve fora, uma vez que a gente conhece, sai, vive o mundo, para retornar é um processo muito árduo. É uma luta muito travada. Tem dias que você fala, Deus, socorro, me ajuda. Então, é entender isso mesmo, de eu reconheço o meu erro, Deus, eu estou aqui, mesmo na minha pouca força, na minha pouca fé, eu quero permanecer aqui, porque o meu lugar é aqui. Eu nasci para te adorar, o Senhor me fez para te adorar, e nem que seja alguns dias por obediência eu vou fazer, não por sentimento, não por emoção, é obediência. Nem todos os dias eu chego na igreja com vontade de ir, mas todos os dias eu chego lá por obediência a Deus, não a homens, a Deus. E assim, que nem no que a gente estava falando, né? Que nem eu falei, não é fácil assim também. Tem os ensaios, tem um tempo que você também tem que deixar abrir mão, às vezes, de fazer até coisas. Tem aqui, eles, né, que tem o bebezinho, você também tem o filho. Então, às vezes, vocês abrem mão para ir lá ensaiar, abrem mão para estar no culto, porque várias vezes, talvez tenha a vez que vocês vão, mas vocês tinham algo para fazer, mas vocês falam assim, não, a gente está à frente desse trabalho. Eu até, enquanto eu estava pensando isso, eu imaginei, né? Às vezes a gente que tem mais oportunidade na pregação, né? A gente prega, fica uns 10 dias, 15 dias sem pregar de novo, mas vocês estão aí com louvor, né? Terça, quinta e domingo. Então assim, por aí você já tira, quando eu falo que quem olha acha que não. Quem olha acha que o mais importante é quem está pregando, ou que está mais entregando, né?
quem tá. Mas imagina você tá tendo que estar ali, que nem você falou mesmo. Você não vai estar bom terça, quinta e domingo. Vai ter um dia que você não vai estar legal. Já aconteceu, tipo, da gente já ouvir, ai, não tô feliz e tal. E, tipo, as pessoas têm muita essa ideia, né, que, cara, eu tô aqui pra ser feliz. E não, cara, é luta todo dia. Sim. A gente cansa todos os dias, tem os afazeres em casa, igual todo mundo que tem filho, tem que se doar. Praticamente a gente tá todos os dias da semana, né, na igreja, ensaio, culto. E, tipo, é uma luta, é um leão que você mata todos os dias, à vontade. Então é se doar pra aquilo, né? Entender que, tipo, não é sempre que você vai estar feliz, não é sempre que as coisas vão fluir do jeito que você quer, mas também precisa da persistência. E sobre o que você falou, né, lá ai, que a gente tem Deus, que pra Deus não deixar a gente voltar pra trás, é aquela frase que a gente escuta. Se sem Deus se com Deus é difícil, imagine sem ele é complicado. Então É muito complicado mesmo. Hoje em dia eu agradeço, né? Porque Deus, graças a Deus, ele tira todas as. Como você se entrega realmente, ele tira todas as suas vontades de ficar no meio que não é o seu lugar. Que nem a família da Stefania, ela gosta, né? Eles gostam de samba e tal, essas coisas. E uns tempos atrás a gente foi numa festa e a gente tava lá. Acho que foi até no aniversário do Paulo. A gente tava lá. E quando começou, eu tava de boa. Não tava tocando nada, não tinha nada. Do nada começou aquele som, aquele batuque. Pá, pá, pá. Nossa, eu comecei a ficar tão incomodado, eu queria ir embora, porque eu não conseguia ficar ali. Entendeu? Se outra hora antes eu gostaria de ficar ali, se outra hora eu me sentia. Era prazeroso pra mim ficar naquele lugar onde rolava a adoração, né? Podemos dizer que ao inimigo, porque a gente sabe que ou é Deus ou é o diabo. Então, onde rola uma adoração ao diabo, outra hora eu ficava prazeroso, não tinha peso nenhum pra mim ficar naquele lugar, não tinha incômodo nenhum. E hoje em dia, acredito que com a presença do Espírito Santo, a gente tem aversão a esses locais, né? Então a gente pode ver que o Espírito Santo ele guia a nossa vida, né? Então ele tenta tirar a gente o máximo desses lugares, colocar no nosso coração que a gente não deve ir para esses lugares. Então Deus está sempre nos conservando, tratando com a gente para que a gente venha se manter no caminho dele, né? E é o Espírito Santo que constrange ali, porque a gente somos constrangidos que ali já não é mais. Mesmo sem estar curtindo, sem estar fazendo nada, só de estar ali no local já é ruim, né? E aí já começa aí. sim. E entra no que a gente eu coloquei como sobre vida no altar. Né? Já é uma renúncia, é uma forma de você dessa mudança que Deus vai fazendo. Né? É uma renúncia mesmo. Eu tenho 2 amigos no serviço, eu tenho alguns, né? Mas esses 2 em especial, eles usam a frase assim, eu não gosto de crente. E aí uma amiga minha falou pra eles, então você não gosta de mim, da Tayene, porque nós somos crentes. E não, nós somos o mesmo grupo de amigos, nós convivemos ali. E aí depois que uma delas mencionou isso, eu conversei com ela, falei, você não gosta de crente por quê? Por conta disso. Eu só falei pra ela, tudo que a gente renuncia não é porque alguém me diz que eu tenho que renunciar. As coisas que eu renuncio é por prazer, porque eu quero renunciar. Porque o dia que eu falar que eu não quero renunciar, ninguém vai vir lá, Deus não vai descer do céu e falar, você não renunciou e agora você vai morrer por isso. Não, ele é um Deus de amor. Se eu plantar, eu vou colher, ponto. Mas ele não vai me matar porque eu não optei por renunciar. E muitas vezes eles falam, vamos, esses tempos atrás eu falo, vamos no shopping, no parquinho, no domingo. Eu falei, não dá. Por quê? Porque é dia de igreja, não dá pra eu ir, não dá pra eu ir no parquinho no domingo. Você não pode faltar? Eu posso faltar. É opcional faltar. Mas não, é meu compromisso com Deus. É o primeiro dia da semana, é o dia em que eu tenho que adorá-lo. Então esse dia é pra Deus. Ele fala disso, as pessoas no mundo, a maioria das pessoas acham que no mundo elas são libertas, né? Mas a maioria das pessoas elas são reféns
das suas próprias vontades. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em bebida, ela não tem a opção de falar, hoje eu não quero beber, eu não vou beber. Não, ela vai beber porque o inimigo consegue controlar ela a ponto de ela não ter o controle do próprio corpo. Uma pessoa que usa droga, por exemplo, cocaína, crack, heroína, essas drogas que são mais pesadas, elas não têm controle do próprio corpo, entendeu? Elas são dominadas pela vontade que o inimigo coloca nelas. Então elas têm uma falsa visão de liberdade. Quem tem liberdade somos nós, que a gente pode escolher entre beber um copo de cachaça ou não, e a gente escolhe que não quer beber. Não porque alguém falou pra gente não beber, e sim porque a gente não quer beber. Porque a gente prefere renunciar por Deus, que é algo maior, algo que a gente ama, algo com qual nós estamos apaixonados nesse momento, né? Algo que toma o nosso coração de tal forma que a gente não precisa dessas coisas do mundo, nem festa, nem bebida. Esses dias mesmo eu estava vendo no YouTube, tem um youtuber que chama Michael Kister. Às vezes eu assisto, ele é engraçado. E aí, no título do vídeo dele, tava lá, festa de crente. Eu falei, meu Deus, o que essa geração tá fazendo a gente passar agora? Entrei no vídeo. Ele mostrava, lógico, debochando, né? Porque no vídeo, você vê, a primeira que ele mostrou já foi uma balada. Tudo escuro, um monte de luz e funk com letras, tipo assim, eles pegam as letras de músicas evangélicas, por exemplo, pegam um Fernandinho Galileu, coloca uma batida de funk ou de eletrônica que não tem nada a ver com o evangelho, e aí soltam uma música e aí vira uma balada de crente, só porque tem a letra ali em cima daquela batida, e muita gente, não é tipo, 2, 3, são muitos jovens, a maioria jovens, são muitos. E tipo assim, não era uma festa, ele mostrou um vídeo de várias festas que eles estavam pintados de neon, tudo no escuro, e aí, né, pessoas embaixo comentando, por isso que eu não viro crente, por causa disso. Esses crentes de hoje em dia, eles têm tanta saudade do mundo que eles convertem a igreja de hoje para o mundo de hoje. Ou seja, eles pegam coisas que se faz no mundo e trazem para dentro da igreja para que eles possam viver no mundo na igreja. Só que a gente sabe que esse é um caminho que não vai levar ninguém para o céu. É um caminho de engano. É mais uma vez a falsa liberdade deles acharem que pode fazer o que quiser, né, e vão ter a salvação. Mas isso não dá acesso à salvação. Aí, né, nessa questão, o Tirete mencionou, né? Muita gente debochando, falando, por isso que eu não quero ser crente. Só que se a gente manda, né, se a pessoa vai numa igreja mais doutrinada, vai falar assim, eu não quero ser crente porque crente é careta. Assim, tudo o que a pessoa optar em ser, por exemplo, tudo que eu sou cristã. Na verdade, a pessoa, se ela não quiser, ela vai achar um motivo. Né? Ela vai achar. Como assim? Por favor, eu entendi, né, a linha de raciocínio do Gilead, concordo, ok. Mas só para as pessoas que estão assistindo entender, né? Que não há tudo o que nós fizermos vai ser criticado. Esse daqui porque faz coisas do mundo, esse daqui porque é regrado demais. Não tem uma linha tênue, né? É só a questão da pessoa achar ela tem uma justificativa e falar, Jesus, eu não vou por causa disso. Isso. Eu não vou porque tem gente ali na balada. Não vou na sua igreja porque tem que usar véu lá, mas estraga meu cabelo, eu não quero. Exatamente, esse meu amigo um desses amigos do serviço, um dia a gente conversando, ele me mandou mensagem. Você pode me ensinar uma reza? Ele falou. Eu falei, olha, na nossa igreja a gente não ensina uma reza, mas eu vou orar por você, eu vou te mandar um áudio orando, mas você pode falar pra Deus como se você estivesse conversando com seu pai. Pode falar. Eu Pai Nosso pra ele, pô. Não, eu sempre que eu ensino uma oração, sempre que eu falo de oração, eu falo. Esse aqui é o modelo de oração. Não, tudo bem, mas sempre que eu falo de oração. Ela acabou falando, porque ela falou, você vai conversar. E o Pai Nosso ensina. Eu queria que ele entendesse. E ainda nessa linha ele falou, e a gente conversou um pouco nesse dia, assim, pelo WhatsApp mesmo, e ele falando, eu preciso, parece que a vida não é só isso, ele é um pouco mais novo do que eu, assim, uns 2 anos. A vida é só isso, beber e vir, eu tô ficando mais velha, eu preciso casar, eu preciso mudar de vida, mas eu não sei, eu preciso procurar uma religião e nananã, mas eu não me identifico como cristão e nananã. Aliás, na verdade a gente usa a palavra cristão, mas não é esse termo, né? Sim. No caso evangélico. Aí eu falei pra ele, olha, o nome dele é Diego, eu falei, Gi, há várias denominações.
quando você chegar numa igreja, não é todas que você precisa usar terno. Não é todas que você não pode fazer isso ou não fazer aquilo. Tem coisas que é bíblico, que está na Bíblia, você tem que cumprir. É mandamento. E tem coisas que é doutrina da igreja. E aí cabe a você escolher ou não permanecer naquele lugar. Então, não é tipo, desculpa, né? Vamos usar, não é uma desculpa para eu não vou na igreja porque eu sou obrigado a usar saia. Então, procure uma igreja que você não seja obrigado a usar saia. E tá tudo bem também. O importante é que a gente siga a Bíblia ali. E tem muito. Acho que entra até no que quer falar também. Vai, Guilherme. Isso que você falou é uma coisa perigosa, da gente procurar uma igreja que se encaixe. Porque, por exemplo, eu faço entrega e levo e trago pessoas, né? Então, eu fui lá em Salto esses dias e eu fui buscar um rapaz. E ele saiu da casa dele, eu tinha certeza que ele ia pro show de pagode. Eu tinha certeza. Julgando o irmão. Às vezes a gente tá fazendo as viagens, às vezes a gente, né, pra dar uma distraída, a gente tenta fazer ali alguma coisa ali pra... Puxar uma conversa com a pessoa, né? Aí ele saiu da casa dele com uma sacolinha, uma camiseta de time de basquete, um tênis, bermuda rasgada assim. Eu falei, vai pagode. De óculos escuros, eu falei, vai pagode. E fomos levando. E fomos indo. E aí o endereço dele tava dando na denominação, né, da igreja, que chama Lagoinha, né? Tava dando Lagoinha. Eu fiquei, cara, que lugar é esse? Que tem pagode em Salto que chama Lagoinha? E eu fiquei pensando. Quando eu cheguei no lugar, a igreja, não que eu tenha alguma coisa contra. Ele já tá julgando. Tem um pouquinho contra. Eu não tenho nada contra, é bom falar isso. Porque no tabernáculo tinha luz. Tá bom, vai, Guilherme. Aí eu cheguei lá, nossa, eu olhei, tava aquele barulho de bateria, tá. E parecia um louvor do Morada. Aí eu falei, mano, Vou entrar, Fábio. não, eu falei, é uma igreja? Eu falei, é uma igreja? Aí ele desceu. Aí eu fiquei quieto. Ele falou, a paz, irmão. Eu falei, a paz. Aí ele foi e gente, se ele não desse aqui, eu não ia dizer nunca que ele ia pra uma igreja. Eu concordo com você, mas eu também concordo que é Deus o Espírito Santo, quem nos convence de que, isso daqui não é legal agora. E à medida que você vai se aprofundando e conhecendo, você vai abrindo mão de coisas. Eu já conheci, na minha família, meus tios, a maioria, se converteram na quadrangular. Depois depois de um tempo, eles não mais se encontraram ali e hoje eles estão na congregação. É outra vida. Outra vida no sentido de outros costumes. Eu acho que assim, tudo se resolve no dia em que Deus olhar para esse jovem lá e falar assim, a partir de hoje eu quero que você escolha eu além das suas vestes. Sim. Aí é que tá. Aí, será que... Eu acho que é nessa hora que a gente faz as mudanças. Sim, é a hora que Tipo assim, você não deixar de ir na igreja por causa de uma barba, ou você falar assim, não, eu estou feliz aqui, estou sentindo Deus aqui, e as pessoas têm pregado Deus aqui, então o que é uma barba? Eu vou abrir mão de uma barba. Sim. Trocar Jesus por uma barba, trocar Jesus por uma roupa. Infelizmente hoje, isso tem... que o Giliardo falou, né? A gente já não pode mais olhar e ver. Se a gente não olhar para lá por dentro, e é difícil. É difícil olhar como Jesus olha, né? É difícil, para nós. Mas vamos voltando lá para nossa linha de raciocínio, onde a gente parou. E aí seria o que aí? Seria a próxima coisa seria justamente isso. Talvez tenha a ver aí com o que nós estamos conversando, né? As escolhas dos hinos, né? As letras, o autor. Tem até uma coisa acontecendo aí, onde igrejas estão, talvez eu vou pincelar isso aqui, então se vocês quiserem comentar. Sim. Os líderes das igrejas, eles estão proibindo os hinos de ser louvado, hinos que há anos têm sido louvados nas igrejas. E os líderes das igrejas têm proibido de louvar esse hino por causa de uma procedência do autor, da banda que conduziu o hino, né?
de depois de comprar. Eu vou falar aqui, Por exemplo, é a voz da eu- verdade, né? Então, assim, no meio do caminho ele veio tomando posicionamentos errados, né? Perante a Bíblia, né? Então, são posicionamentos teológicos, mas assim, que aos líderes das igrejas, quando eles olham, eles falam assim, isso vai causar ali um escândalo por causa disso. E os hinos estão sendo proibidos de ser louvados nas igrejas, em algumas Assembleias de Deus, em algumas denominações, né? Existe essa preocupação de você olhar na letra e falar o que essa letra diz, quem que fez essa letra, existe essa preocupação? É porque a questão que nem tem um louvor do Thales Roberto que antes, quando eu entrei na igreja, eu chorava muito. Que eu ficava em casa sempre sozinho. Então meu pai saía para trabalhar e eu ficava em casa. E como eu tava no comecinho ali, era sempre louvor. Eu não trabalhava, eu tinha tempo de ficar em casa e orar e fazer o que eu queria. Eu escutava muito Thales Roberto, aquela música do filho meu. E aquilo falava muito comigo. Toda vez que eu escutava, eu chorava. E chorava muito em casa. Por quê? Porque aquilo falava comigo. Porque era uma situação que eu tinha praticamente passado, né? Eu tinha saído de uma situação ruim, Deus me tirou, várias vezes me livrou, graças... O hino contava a sua história. Hã? O hino contava a sua história. Praticamente isso. Porque na música ele fala, né? De uma pessoa que se afastou dos caminhos de Deus e que voltou e que Deus avisa pra ele que ele, né? Vai acabar se complicando lá na frente. E isso falava muito comigo. E mesmo o Thales tendo se desviado, né, tendo feito várias coisas que ele fez, eu acredito que no momento que ele fez esse hino, no momento que ele fez esse louvor, a intenção dele era falar com Deus, a intenção dele era direcionar o louvor para Deus. Então, se ele se desviou depois, a intenção do louvor naquele momento, a letra que foi feita naquele momento, que ele estava sendo movido pelo Espírito Santo para fazer aquele louvor, eu acho que continua. Agora, músicas que ele venha fazer depois, que estão fora de contexto, aí já não dá mais, entendeu? Porque a pessoa se desviou, mas Deus não mudou. A letra que Deus inspirou, ela continua sendo uma letra inspirada por Deus. E alcança outras pessoas. O Brunão do Morada, ele disse exatamente isso. Ele, num podcast dele, ele falava assim que a letra do Thales não falava com ele, porque não era aquilo que ele estava vivendo. Ele nunca foi nesse louvor que o Gilead diz, ele estava se referindo a uma pessoa que estava fora do caminho e que ele ia atingir uma velocidade e ia dar ruim, né? Para ele, que nunca saiu da igreja, aquilo não fazia sentido. Mas para um amigo dele, fez total sentido. Então, Deus estava falando. Então, às vezes, não é porque, eu volto, né? Não é porque ele saiu da igreja ou porque o louvor não estava, né, direcionado ao que eu estava passando, não quer dizer que não seja de Deus. Exceto aqueles que fogem da palavra, aquilo que não está na Bíblia e eu estou cantando, essas questões, né? Um louvor, né, certo, né? Diga-se assim. A minha vitória hoje tem sabor de mel. A gente está praticamente dizendo, não, nós sabemos que o Senhor tem honra, né, para nós. Mas a gente está praticamente falando, você vai ver onde eu vou chegar. Fica aí me humilhando. Isso não, essa canção fez muito sucesso, mas ninguém... Fez muita gente chorar, né? Fez muita gente chorar. Mas vamos olhar a letra. Se a gente pegar... emocionalismo. Se a gente olhar a letra, a gente vai falar, não, isso daqui não dá pra cantar. Como que eu cantava? Como que eu cantava? E hoje em dia parece que agora, né, as pessoas estão caindo mais em si sobre isso. Eu não sei, eu não lembro de quando eu era criança que eu louvava, que falava sobre isso. Gente, medita aqui na letra. Não tinha. Realmente, eu não lembro de nenhuma vez. Mas eu acho que agora tem mais foco, né? Em questão de louvor. Antes não tinha tanto foco assim. Mas os louvores mais que antes era mais cristocêntrico, vamos dizer assim. Hoje mudou bastante. Então, a gente tem que tomar cuidado, sim, com a letra também e o que passa, né, pra igreja. Fora que tem louvores que é congregacional, que dá pra cantar. Porque tem louvores que a gente escuta, que Deus fala com a gente, mas coisas que a gente escuta em casa, é um tratar de Deus que não é pra levar na igreja. Quando nós chegamos à igreja, nós temos que louvar coisas cristocêntricas, que fala sobre... Que exaltam a Ele. Que exalte a Ele. Essa é a adoração. Eu estou fazendo para adorá-lo, para agradá-lo. Não para falar sobre mim, não só para falar que quando Ele fizer alguma coisa...
Não. É que agora não me vem nenhum pedacinho na minha cabeça. Não, Mas pior que eu em acho casa que eu deu fiquei pra entender. pensando. Mas eu acho que deu pra entender. Sim. Hinos que Isso, por levam causa da mais letra, a né? nossa- Tem que ter essa preocupação, né? Sim. E que nem a Tata falou, né? Tem hino que é pra mim ouvir em casa, ouvir no carro, mas se a intenção ali no culto é atrair a atenção das pessoas para elas um arrependimento, para eles reconhecer quem eles são, reconhecer quem é Deus, né? Então, assim, acho que é alterar o nível de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E o que a gente tem visto muito hoje é isso, né? Os hinos, eles falam mais da gente, né? Uhum. Sim. É como se Deus tivesse obrigado a fazer para nós, né? Na Deus nossa tem que hora. na nossa hora, né? Hoje os autores é mais sanção da vida. Assim, eu não. Eu É e bom o pra Giliad e a falar. Stephanie, a gente conflita mais o Giliad, assim, né? Eu cresci em uma denominação, eles em outra. Os nossos louvores são totalmente. Não, de vocês diferente. é parecido, É, né? não, Que ninguém concorda com Não, é não é um porque o que eu não concordo. concordo muito é alguns playbacks. algumas coisas que a gente mas não eu gosto concorda. do antigo. Só que, tipo, alguns playbacks também não. Mas isso não faz com que a gente não cante. E é importante ressaltar isso. Que nem sempre. Fala pra mim. Pode Que nem sempre a gente canta um louvor que agrade 100% todo mundo, Sim. mas a gente também não abre mão de cantar um louvor que de repente ele mencionou lá. Sim. Porque eu não sou muito fã desse louvor aqui. Não, né? Nós somos um corpo, um grupo. Olha, não, a gente vai cantar essa canção. A menos que não dê. a menos mesmo. que não dê mesmo, né? Mas Então, é porque- Giliad olha assim, porque às vezes a gente fala, Entender, não, Giliad, eu não acredito Mas fazer é isso. entendendo que tipo, não é sobre nós. É sobre exaltar o nome dele. E uma coisa que veio assim na minha mente enquanto eu estava preparando foi assim, a gente consegue até notar a interferência. Você pode pegar aí, tipo, você pega anos 80, eu não sei mencionar qual o ano, qual a década foi. Mas você pode pegar uma década, você vai ver que os hinos que foram feitos naquela década, ela tem uma linha de raciocínio igual. Pega aí um tempo aí, era tudo nuvem, era água, era rio, os hinos era tudo sobre isso. Então assim, tem uma linha de pensamento. Você pega hoje, é tudo fogo. É fogo que desce, é fogo que cai, é fogo... Vocês já perceberam isso? Foi muito preso na questão do avivamento, né? Avivamento mais ou menos, né, dele. Você quer ser, tipo, Não, sempre eu quero ser digo avivado. preso no avivamento porque a ideia do louvor no começo desse ideia do fogo é a questão do avivar. Não que a pessoa esteja fazendo ali a letra pensando nisso ou direcionada para isso, mas que a ideia hoje, mais geral, é sobre isso, avivamento. Sobre movimento, não sei o que, pula e bate isso e aquilo, e vem Jesus e aviva a igreja, entendeu? Não que seja errado, mas às vezes o direcionamento não é o correto, né? Às vezes a música, a letra da música a maioria das faz... vezes é muito desequilibrado, né? Igual a carta de Paulo, lá que ele manda pra... Ai, não lembro qual igreja. Ela tá grávida, gente. Que... Esquece. Não lembro, mas ele fala, não vou pedir pra... tipo, falando do que eles tinham muito movimento, mas não vou ser... Ai, gente, fugiu. Não vou ser negligente, alguma coisa, mas vou pedir que tenha equilíbrio. Era alguma coisa assim, não lembro. Eu já sei. Eu não sei qual é a carta, mas eu já sei o que ela tá falando. É que uma igreja era muito falava em línguas o tempo todo, em muitos dons. Isso. Manifestava muito muitos isso e dons. nada de... A nossa sonoplasta ali tá querendo a mídia. Aqui o Luiz está falando que o nome dele é Luiz Balotti. Boa noite. Essa questão da posição da banda Voz da Verdade, eu acredito que Deus tem muita forma de alcançar as vidas. E muitos louvores, quantas vidas foram resgatadas, temos que pensar bem. Sim, isso É mesmo. verdade. Meu pai mesmo, meu pai, ele cantava muito. A maioria eram os hinos da Voz da Verdade. E são hinos que, tipo, até hoje... A gente não é contra a Voz da Verdade. Luiz, A não. questão é o que houve A gente depois. só abriu isso. A É o gente que só houve mencionou Sim. referente a isso, referente a essa responsabilidade deles aqui, ter que se preocupar em escolher uma letra e olhar essa letra para ver quem que fez, né? Porque assim,
a gente já viu o testemunho de pessoas pessoas que gravaram louvores, aonde quem fez era um ímpio e tinha uma vida, Isso acontece entendeu? muito. Então A assim, pessoa só assina o o que nome está lá e sendo fala que é mencionado dele, aqui mas não é geralmente quem faz é outra não é pessoa. a banda, não é que a gente Um exemplo. a nossa igreja ali louva o hino da Voz da Verdade, nós não temos esse problema, a gente só abriu isso para explicar sobre a letra e sobre o autor. Essa questão da Voz da Verdade, você vê, né? Onde a gente encontra aí conflitos. Eu vim entender Voz da Verdade quando eu mudei de ministério. Porque até então eu cresci numa igreja que a gente quase não cantava Voz da Verdade, mas não quer dizer que não era uma. Sim. Não, a gente não concordava com aquilo. A graça. Mais uma. A Geisa Evangelista está falando assim, a respeito da questão do fogo, que vocês comentaram. Mas também tem letras que não exaltam em nada o nome de Deus. Sim. Fala de fogo, mas não fala de onde vem o fogo. Exatamente. Complicado. Porque também tem fogo estranho. Sim. Então, E aí, era uma coisa que a gente estava conversando um pouco antes sobre discernir, né? Isso também. Isso Pode também, desculpa. Isso também é algo que a gente é muito importante, né? Ter todos, né? Do grupo, na verdade, a igreja toda, mas a gente ali que tá cantando também, na hora, eu ouvi tal hino, ter discernimento daquilo, tá? Mas o que é isso? Tá dizendo isso, mas de onde vem? O que essa palavra aqui quer dizer? Porque às vezes, né, a gente passa batida, a gente canta só um hino e não pesquisa a raiz dele, não vai. A gente teve esse caso na nossa equipe mesmo. Eles gostam de cantar Colossenses e Suas Linhas de Amor. E aí eles escolheram e ok, eu falei, eu canto, não tem problema nenhum, né? Mas eu não entendo esse louvor. Pra mim, não tinha uma clareza, não tinha tido um entendimento daquilo. A Stephanie, a gente ensaiou, ok, e a Stephanie foi lá e trouxe, olha, é isso. Mostrou, tem esse fundamento, aqui, tá nessa palavra, aqui. Ok, entendemos o que tá acontecendo, mas é importante. Claro, né? Esse ainda, se você for prestar atenção na letra, se você for ver a letra depois, né? Lógico, antes de ler a Bíblia também dá pra perceber. Que é bem claro, mas... Não, eu entendo. Ele era muito... eu acho que esse... Gente, imagina só, vocês têm que escolher 3 hinos por culto. Né? Então vocês são 3... Dois, vai. É que o terceiro fica ali. 2 na terça, 2 na quinta, 2 no domingo. Imagina só a... Não pode ficar repetindo toda hora. Não pode repetir, né? E outra, ainda tem essa. Aí você... você vai pegar esses 2 hinos, você vai ver se tem fundamento. Não é uma coisa fácil. A gente sabe que, talvez assim, no motor da vida ali que você está fazendo, Sim. você não para tanto para pensar nisso, né? Sim. Mas quem sabe, assim, é nessa conversa que a gente abre a mente para pensar, peraí, talvez dá para separar um tempinho ali para... Porque se o hino, no mínimo ele tem que, como eu falei, era justamente o que os apóstolos faziam lá. Quando a Bíblia foi separada para ser um livro assim, inteiro, né? Havia muitos documentos. Sim. E eles precisavam escolher quais que ia para a Bíblia ou não. Sim. E aí o que eles usavam? Tinha que falar de Deus, né? Sim. Tinha que falar sobre os milagres. Tudo aqui tinha que ter algo relacionado. Então talvez a letra do hino também seria isso, uma escolha. Peraí, vai falar de o Espírito Santo pelo menos uma vez no hino? Falou de Jesus, falou que nós temos que adorar Ele, né? Não é uma coisa fácil de fazer. Sim, mas eu entendi ali a pergunta da Geisa sobre, né? O louvor fala sobre fogo, mas não menciona Deus. Mas às vezes de forma indireta a gente já sabe do que está falando. O fogo estranho não pode estar em nós, né? Eu como, tô lá, vamos usar a palavra fingir, né? Ou fingir, ou de repente a pessoa está com um espírito ruim, digamos assim, né? Ou tá só na emoção aí. Ou tá só na emoção, vou fingir. Aí esse fogo estranho tá habitando em mim. Eu penso e entendo que a maioria dos louvores que falam sobre fogo, nós estamos falando sobre Deus, sobre o Espírito de Deus. E, assim, isso eu trouxe, um pensamento meu, de modo geral. Pode ser que tenha alguma... Fala. Diga, Gra.
Tem uma outra aqui, do Gil Souza, mas eu vou primeiro dar mais algo referente a essa questão do fogo, primeiramente. Mas tem, por exemplo, uma letra de música que fala sobre o fogo que arde continuamente. No meu modo de pensar, o fogo que arde continuamente e nunca para é o fogo do inferno. Certo? Então é algo a se pensar em relação ao fogo. Mas talvez ela estava mencionando talvez o tabernáculo, isso aí, talvez. tabernáculo. Né? Sempre quando eu ouço sobre isso, eu penso no Esse tabernáculo. louvor aí, eles fogo levam de como Deus consideração o tabernáculo. que foi trago, que não pode deixar o fogo do Espírito Santo se apagar das nossas vidas. Eu entendo assim, o fogo do tabernáculo. Tá. Aí no caso você vai entrar dentro do contexto da letra no geral, certo? Teria um contexto bíblico. É igual a ali, Bíblia, é o hino, é o contexto também. Esse louvor, né? Um dos louvores é: eu trouxe a lenha, eu sou o sacrifício. Tu tens o fogo que queima tudo em mim. Nós já estamos dizendo, quem tem o fogo que queima tudo em mim, que me faz abrir mão de coisas, que me faz entender do que eu preciso abrir mão? É Deus. Eu sou o sacrifício. Eu tô indo ali todos os dias me sacrificando. Eu estou sendo uma lenha. Deus, pode queimar. Queimar o que não me pertence. Tá, ok. Aí a do Gil é o seguinte. Ele deu boa noite, a paz do Senhor a todos. Senhor. E falou que na época, houve a época do Oficina G3, que era uma banda de rock. E através do hino deles, muitas vidas foram salvas também. É que nem é o Cubo também. O Cubo também tem letras que eles fizeram que eles são evangélicos. E tem letras que eles fizeram que muitas pessoas iam. Né? Oficina G3 fez parte. Tô idosa, mas assim, Oficina G3 fez parte da minha adolescência. Eu tenho uma tia uns 10 anos mais velha do que eu, e ela me levava em todos os eventos da igreja, e eles gostavam muito de Oficina G3. E muitas canções da Oficina G3 ainda faz sentido pra mim até hoje. E ele era uma banda de rock. Ao Cubo, rap também fazia sentido. Ao Cubo era rap e contava muitos milagres que Deus fez. Tem canções do Ao Cubo que fala testemunhos de vida de pessoas. Isso aí foi bem no início da igreja Renascer, né? Renascer. Então ela fechava os estádios de futebol e ali votava. Tem um amigo meu, uma pessoa que a gente teve um convívio aqui em Indaiatuba há uns tempos atrás, que assim, ele foi enganado. O cara pegou ele aqui em Indaiatuba, levou ele para São Paulo, ele achando que ele ia para um show de rock do mundo. Quando chegou lá, e lá ele se converteu, entendeu? Então o cara... Glória a Deus. Eu acho que é isso que eu procurava a minha vida inteira. A Renascer, ela, pelo menos assim, pra mim, né? Ela trouxe alguns fundamentos. Eu não nasci na Renascer. Eu ia em algumas coisas da Renascer. Você mencionou isso, eu lembrei. Na minha adolescência, eu ia num evento que a Renascer fazia. Era meio que uma balada. Aí entra bem de encontro com o que o Gilead falou. Mas eu lembro que era na Renascer Hall, em São Paulo. A maior, acho que Renascer, acho que é a sede deles lá. Né? E tinha iam muitas bandas e alguns DJs, evangélicos mesmo, eles permanecem até hoje, ao Cubo. Só que quando chega lá dentro, não é a mesma perspectiva de uma balada. Isso não ocorre. Naquela época, tá? Estou dizendo da coisa que eu vi, eu frequentei. Era um culto de adoração. Então tinha diácono servindo ali dentro, de olhos bem abertos dentro da igreja. Era apagado ou acesa? Era luz, meia luz, mas não era uma coisa assim, mas não era uma coisa assim, tipo assim, dá pra aprontar aqui, não. Porque, né, a gente trabalha com adolescente, com jovem, flor da pele, a gente tem vários fatores influenciando. Mas eu gastei algum tempo da minha vida ali. Eu estava na presença de Deus e não me fazia ter curiosidade de ir numa balada como qualquer outro amigo meu da minha idade ia naquela época. Eu acho que eu fui em umas 2 ou 3. Mas com a certeza de que eu estava ali adorando a Deus. E tinha o Cubo, tinha muitas bandas. É que eu acho que hoje em dia tá muito... hoje em dia tem muita coisa que a gente fala... até nós, com uma cabeça mais moderna, fica tipo... isso daqui...
Procedência duvidosa. Uma pergunta a respeito dessa questão do ritmo, né? Faz diferença para vocês? Faz muita Pra diferença. Essa questão do Pra mim, não. é rock, isso daqui, que no caso assim, tem o rap, que nem vocês citaram, que determinada banda, tem o rock, tem outros estilos, né? Que levam a pessoa, que nem o Giliard citou, por exemplo, há um momento atrás, da pessoa pegar um hino e colocar dentro de determinado ritmo. Como que é isso para vocês? Olha, na Bíblia, se você for olhar a história de Davi com Saul, a melodia que Davi tocava importava mais do que era cantado com a boca. Ou seja, o ritmo que Davi fazia, que ele emitia, expulsava os demônios. E o mesmo ritmo que expulsa os demônios pode ser o ritmo que os atrai. Entendeu? Então, qual que é a questão? Uma melodia criada de rock, criada por uma pessoa que é evangélica, que tem uma direção de Deus para fazer, ok. Mas que nem eu falei, de eles pegarem letras evangélicas e colocarem em cima de batidas que já existem, né? De outras pessoas que às vezes nem são cristãs, nem são evangélicas, e eles colocarem isso em cima de uma batida de um funk, por exemplo. Que tem podcast que fala, um cara fala no podcast que ele foi na África. O acusando. E aí ele foi e soltou essa. E o cara falou, não, para com isso. Não escuta isso aqui. Porque isso invoca um espírito. Ou seja, você tá num lugar que tem uma letra evangélica, mas que o ritmo te leva a ali né, chamar um espírito de prostituição para sua vida. Todas Então, as mulheres iam lá. tem que se tomar muito cuidado com essa questão do ritmo, né? E eu acho que assim, e ainda mais quando nós estamos falando de um culto. Eu acho que assim, eu não tenho problema de aqui e acolá, eu até gosto de pegar um hino que seja em rap e assistir, para ouvir, mas assim, dentro ali no trabalho, tem dia que você tá para ouvir um ritmo, tem dia que você não aguenta, né? Mas assim, eu acho que para mim o lado mais complicado é o forró. Eu sou nordestino, eu vim de um lugar onde o forró tá na carne, tá no sangue, né? Então assim, por mais que seja um hino, coisas, né, por mais que seja um hino, mas eu já presenciei isso aí no trabalho, tava ali os irmãos, aí botou um sonzinho na caixa e o irmão pôs a mão na barriga aqui e saiu. Mas assim, ele fez isso lembrando do hino? Não, ele fez isso lembrando do forró. Então assim, entendam que também a gente não entenda que dançar é pecado, não é esse o ponto. Mas assim, você vai lembrar ali das coisas que Deus já jogou no mar do esquecimento. Você já viveu um dia, né? Então eu acho que tem esse problema, e principalmente quando nós falamos de levar para o culto, né? O ritmo, resumindo assim, né? O ritmo influencia, foi o que o Giliard falou. Às vezes você pega lá um funk normal do mundo aí, e coloca uma letra do louvor. Isso tem um impacto, né? Na escolha. A melodia agora sobrepõe a letra, né? Sim. Quando Agora, se volta, você pega uma batida e um ritmo que foi dada por Deus para alguém, é outra história. Então a gente tem que fazer aí uma diferença, ter uma diferença aí, né? Entender que eu pegar uma batida que já existe e colocar um louvor não ok, né? E pegar um louvor, uma coisa que já existe, que foi dada por Deus, por exemplo, o rap do Alcúbio, louvores que falam de Deus, foi uma batida que eles criaram, foram instruídos por Deus, e assim como os outros ritmos, e tá tudo bem. E na Bíblia, os instrumentistas são chamados de tangedores. E eles tinham que tocar sobre a influência do Espírito Santo. Então, agora falando dos instrumentistas, né? Dos que tocam. Dos músicos. Também é algo super delicado, importante, que tipo, não é só ir tocar. Não é só técnica. É muito além também. Tipo, nossa, a gente tinha feito um estudo, cara, até me arrepio de falar, porque a gente pensa que é algo tão raso, sabe? Mas não é profundo. É algo que, tipo, mexe com o sobrenatural mesmo. E a pessoa, se ela não tá ligada, tipo, como trazer a igreja, sabe, para a atmosfera da adoração. Tudo isso, os músicos estão ligados, e é a partir deles
que acontecem isso, né? Estão encarregados disso, são para ser mediadores na presença de Deus. Quer ver? Ó, eu vou ler um versículo aqui que eu tinha separado. A gente saiu, mas voltou, agora eu vou ler. Então, falava assim: o louvor instrumental na adoração e na guerra. Está aqui em 2 Crônicas 20, né? Versículo 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. Ou seja, o ministério de louvor ia à frente daqueles que estavam com as armas, né? Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Ou seja, Judá nem precisou ali lutar, porque só do ministério de louvor estar à frente do exército ali, louvando a Deus e falando como Deus é poderoso, o que Deus faz por ele, como Deus atua na vida deles, o próprio Deus venceu a batalha por eles, né? Então a gente pode ver que quando a gente louva ao Senhor, quando a gente dá graças ao Senhor, é mais importante do que a gente se levantar e com a força das nossas mãos ir à frente do nosso inimigo, né? É mais importante a gente louvar e pedir para que Deus vá à nossa frente. Não que a gente precise de um ministério de louvor na nossa vida o tempo inteiro para louvar por que nós. vocês vão resolver tudo Não, sozinho. Sim, mas que a gente precisa ter, cada um de nós, que nem eu falei numa terça, cada um de nós tem que ter isso dentro de si, de adorar. Não só depender do ministério de louvor, né? Todos nós temos que adorar e fazer isso para que o Senhor venha se agradar conosco, que venha lutar as nossas batalhas sempre, né? Porque eu acho que já começa aí, porque nós já vem falando desde o começo da live. Já começa aí. Começa na renúncia, começa na entrega, na consagração, e agora chegando na escolha do hino, né? O que aquele hino vai representar, o que ele vai trazer de edificação para aquelas pessoas que estão ali. Mas uma coisa que eu acho assim muito, eu não discordo, é que cada um falou uma maneira aí, né? Eu não discordo quem acredita que tem que ter uma igreja identificada para aquelas pessoas, um ritmo, né? Mas assim, o que eu olho e eu vejo um problema é eu não precisando mudar. Tudo bem, ali eu vou ter Jesus, eu sei que é Jesus quem salva, né? Ele foi o sacrifício lá na cruz do Calvário que nos deu acesso. Mas eu me preocupava muito com isso. A Bíblia tem muitas passagens que falam que tem que haver uma transformação, uma mudança. Sim. E eu acho que é difícil haver essa mudança quando eu entendo que ali eu não precisei mudar. Eu só precisei aceitar Jesus. Se adaptou, né? Se adaptou. E assim, a gente já viu o caso de igrejas onde era uma igreja, onde teve ali um culto de louvor, e era reggae, e as pessoas falando, não, a gente viu pessoas usando droga. Então assim, a pessoa está se sentindo... Tudo bem, nós não podemos condenar a igreja por causa de um ou dois que estavam lá. Quem sabe era uma pessoa que foi naquele dia, mas ali ele chegou e entendeu que talvez era o mesmo lugar lá de fora, né? Ele não viu... Não impõe o respeito que uma igreja deve impor, entendeu? A adaptação que é feita, o cara fala, pô, se eu vou no show de reggae eu posso fumar a mesma maconha, por que eu vou no show de reggae na igreja e não posso fumar também? É bem sério, bem profundo isso aí, né? O Luiz Balotti está falando novamente. Boa noite. Essa questão da posição da banda, Voz da Verdade, isso que eu já li. Peraí. Aqui tem duas vezes dele. Eu vou de novo. Peraí. Desculpa, na verdade é a Geisa. A Geisa falou assim, ó. O que vocês acham de evangélicos ouvirem músicas seculares? Porque a Bíblia nos fala que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce. Ou serve a Deus, ou serve a Baal. É claro, né? Isso aí é claro, né? Isso aí não se pode fazer. Isso aí é muito claro. Quem faz isso aí tá tirando...